Por séculos, estudiosos, teólogos e crentes comuns se perguntam: o que realmente aconteceu durante os 3 dias entre a morte e a ressurreição de Cristo? Descubra nesse vídeo o caminho percorrido por Jesus no período entre a morte e a ressurreição. Há um versículo na Bíblia que sugere que Jesus desceu ao inferno, conhecido também como seio de Abraão ou Hades, e o que ele fez lá vai te surpreender. A resposta começa em um dos momentos mais intensos da história humana. Jesus, pendurado na cruz após horas de dor e silêncio, ergueu a voz e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, conforme relata Lucas capítulo 23, versículo 46. Foi nesse instante que algo invisível e avassalador foi desencadeado. A morte de Cristo não foi um simples apagar da consciência, foi uma travessia entre mundos. Mateus, capítulo 27, versículos 50 a 53 nos dá sinais claros de que o universo reagiu. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, a terra tremeu, as rochas se partiram, sepulturas se abriram e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. A morte de um homem jamais havia provocado uma reação tão violenta e sobrenatural. Por trás desses sinais visíveis, algo ainda mais profundo estava acontecendo. O Filho de Deus havia descido ao coração da terra antes da cruz. A jornada de Jesus ao coração da terra não foi apenas simbólica, mas uma descida real aos domínios mais profundos da existência. Antes da cruz, todos os mortos desciam ao Sheol, uma região espiritual separada entre o consolo dos justos e o tormento dos débitos. Essa compreensão é reforçada por Lucas capítulo 16, na parábola do rico e Lázaro ali. Jesus descreve o seio de Abraão, lugar de descanso para os fiéis, e o lugar de tormento para os condenados, separados por um grande abismo. É neste cenário misterioso que se desenrola a próxima etapa da missão do Redentor. Mas ainda não é hora de entrar nesse mundo. É preciso entender que a morte de Jesus foi voluntária. Em João capítulo 10, versículo 18, ele afirma: ninguém tira a minha vida. Eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para entregá-la e para retomá-la. Isso significa que, mesmo morto fisicamente, Jesus não estava passivo, ele seguia em plena autoridade espiritual. Após a morte de Cristo na cruz, algo extraordinário aconteceu nos domínios espirituais. Enquanto seu corpo jazia no sepulcro, sua alma não estava passiva, mas em plena autoridade espiritual. A entrega do Espírito não representou uma derrota, mas sim o início de uma movimentação sem precedentes. O véu rasgado no templo indicava a restauração do acesso à presença de Deus, não apenas de cima para baixo, mas das profundezas para as alturas. A jornada do Cristo morto não se limitava às nuvens, mas adentrava o centro das sombras, cumprindo profecias milenares. A presença de Jesus nas regiões mais profundas da existência espiritual não era apenas simbólica, era uma ocupação efetiva e triunfante. Sua descida ao coração da terra representou um confronto direto com as estruturas que aprisionavam a humanidade após a morte. O que parecia ser o fim tornou-se o início de uma invasão celestial nas profundezas da existência humana. Esta parte do seu roteiro está vazia. A jornada do Cristo morto não se inicia nas nuvens, mas no centro das sombras. E isso não foi improviso, foi profetizado. O Salmo, capítulo 16, versículo 10, já trazia o eco dessa realidade. Este texto, citado por Pedro, em Atos capítulo 2, versículos 27 a 31, é aplicado diretamente a Jesus. Antes da cruz, todos os mortos desciam ao Sheol, uma região espiritual separada entre o consolo dos justos e o tormento dos ímpios. Essa compreensão é reforçada por Lucas capítulo 16, na parábola do rico e Lázaro. Ali Jesus descreve o seio de Abraão, lugar de descanso para os fiéis, e o lugar de tormento para os condenados, separados por um grande abismo. É neste cenário misterioso que se desenrola a próxima etapa da missão do Redentor. Mas ainda não é hora de entrar nesse mundo.
É preciso entender que a morte de Jesus foi voluntária em João capítulo 10, versículo 18. Ele afirma: ninguém tira a minha vida, eu a dou por minha espontânea vontade, tenho autoridade para entregá-la e para retomá-la. Isso significa que mesmo morto fisicamente, Jesus não estava passivo, ele seguia em plena autoridade espiritual. Esta parte do seu roteiro está vazia. Enquanto a sociedade seguia em seu cotidiano, alheia aos eventos espirituais que se desenrolavam, a presença de Jesus, nas regiões mais profundas da existência espiritual, continuava a ecoar com poder e autoridade. Enquanto seu corpo jazia no sepulcro, sua alma não permanecia passiva, mas em plena autoridade espiritual, a entrega do Espírito não representou uma derrota, mas o início de uma movimentação sem precedentes. O véu rasgado no templo não foi apenas um sinal, foi a restauração do acesso à presença de Deus. Das profundezas para as alturas, a jornada do Cristo morto não se limitou às nuvens, mas adentrou ao centro das sombras da existência espiritual. Esta presença não foi apenas simbólica, era uma ocupação efetiva e triunfante. Sua descida ao coração da terra representou um confronto direto com as estruturas que aprisionavam a humanidade após a morte. O que parecia ser o fim tornou-se o início de uma invasão celestial nas profundezas da existência humana. Seu caminhar entre as sombras não foi apenas simbólico, foi uma manifestação tangível do poder divino sobre todas as forças espirituais. Ao adentrar os domínios desconhecidos aos olhos humanos, ele confrontou as estruturas que mantinham a humanidade cativa após a morte, despojando-as de sua autoridade e proclamando a vitória da luz sobre as trevas. A jornada do Cristo morto revelou não apenas sua soberania sobre a vida e a morte, mas também sua capacidade de transitar entre os mundos visível e invisível com autoridade suprema. Após a proclamação de vitória de Jesus nas regiões mais profundas da existência espiritual, um evento singular ocorreu enquanto o mundo seguia em seu ritmo cotidiano, alheio aos acontecimentos espirituais. A presença do Cristo glorificado ecoava nos domínios invisíveis com poder e autoridade. Enquanto seu corpo permanecia no sepulcro, sua alma não estava inativa. Mas em plena autoridade espiritual, a entrega do Espírito não representou um fim, mas o início de uma nova era espiritual. O véu rasgado no templo simbolizou não apenas a restauração do acesso à presença de Deus, mas também a abertura de um novo caminho para a humanidade. A jornada do Cristo morto não foi apenas uma passagem entre mundos, foi uma transformação cósmica que ressoou através dos tempos. Sua presença nas regiões mais profundas da existência espiritual não foi apenas simbólica, foi uma manifestação tangível da redenção divina sobre toda a criação. Ao adentrar os domínios desconhecidos aos olhos humanos, ele confrontou as estruturas que mantinham a humanidade cativa após a morte, libertando-as e proclamando a vitória da vida sobre a morte. A jornada do Cristo morto revelou não apenas sua soberania sobre as forças espirituais, revelou o amor insondável que o levou até os confins da existência para garantir que nada pudesse nos separar do Pai Celestial. Após a ascensão espiritual de Jesus, um momento de profunda reverência e mistério se desenrolou nos domínios celestiais. Enquanto seu corpo jazia no sepulcro, sua alma não permanecia passiva, mas em plena autoridade espiritual. A entrega do Espírito não representou uma derrota, mas sim o início de uma movimentação cósmica sem precedentes. O véu rasgado no templo não foi apenas um sinal, foi a restauração do acesso à presença de Deus, não apenas de cima para baixo, mas das profundezas para as alturas. A jornada do Cristo morto não se limitou às nuvens, foi uma incursão triunfante nos reinos espirituais mais elevados. Sua presença ressoava como um eco poderoso através dos corredores celestiais, proclamando a vitória sobre todas as forças espirituais.
Ao adentrar os domínios celestes com majestade e glória, ele estabeleceu sua soberania sobre toda a criação e selou o destino eterno da humanidade. A ascensão de Jesus não foi apenas um retorno aos céus, foi a coroação do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, cujo reinado é eterno e inabalável. Eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém especial. A morte já não é mais o fim, porque onde parecia haver escuridão, ali brilhou a maior luz de todas. Até a próxima.